No início da tarde de hoje, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, anunciou que vai disponibilizar quase 1,5 bilhão de reais para o Plano Safra 23-24 e os programas agropecuários do governo federal. Os detalhes você confere agora. O valor de 1,4 bilhão de reais surgiu de um esforço conjunto entre o governo federal e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. A data marcada para a disponibilização do recurso é 11 de abril. Para os especialistas, a medida vai contribuir em parte da recuperação dos produtores, principalmente dos que sofreram com os fenômenos climáticos, e no impulsionamento da economia do país. O impacto disso, principalmente, é um aumento da disponibilidade de recursos, fazendo com que os agricultores ou o agronegócio de forma geral consiga se beneficiar, consiga trabalhar um pouco mais alavancado. Em economia, o conceito de alavancagem está relacionado a trabalhar com dinheiro de terceiros, o que faz com que a nossa rentabilidade acabe aumentando, né? Então, do ponto de vista econômico, a gente deve ter, com esses agricultores, esse agronegócio, que conseguir ter acesso a esses recursos do BNDES, eles vão poder trabalhar mais em uma escala maior, né? A alavancagem está sempre relacionada com a escala do negócio que você está mexendo. E com isso a gente deve ter um impacto muito positivo na economia. Com a medida, a soma dos valores liberados pelo BNDES para os programas agropecuários do governo federal chega a 4,6 bilhões de reais para serem usados até junho deste ano. Para o Plano Safra 2023-2024, mais de 120 mil operações em créditos já foram liberados, totalizando 28 bilhões de reais, um crescimento de 23% em comparação ao Plano Safra 2022-2023. Vamos convocar então o Miguel Daúde para comentar nessa boa notícia, uma boa notícia, né? Um total aí, um valor que vai ajudar o produtor nesse momento difícil que ele está descapitalizado pensando na próxima safra. Mas a pergunta que eu te faço, Daúde, é se esse montante é suficiente, né, para o produtor nesse momento que ele está realmente pensando já na próxima safra. Boa noite, Daúde. Boa noite, Petri. Boa noite a todos. Petri, esse montante, evidentemente, que ajuda, mas é muito insuficiente. Hoje, a demanda por crédito ela está muito grande, todos sabem disso. O produtor rural passou por momentos, está passando, né, por momentos difíceis, com preços em queda, a questão do clima, endividamento, e tudo isso acaba levando você a ter aí a necessidade de mais recursos para poder utilizá-los para rolar a sua dívida, né? Se nós colocarmos este valor, é evidente que o governo, isso é uma parte, né, que nós estamos entendendo de que o governo precisa ou vai dar para o produtor rural. É um começo, mas o produtor rural hoje precisa de muito mais que esse montante. Petri, você imagina que a agropecuária brasileira, como um todo, né, porque você tem a cadeia do consumidor no final da cadeia, que está, né, passando aí por momentos difíceis, por questões inflacionárias, preços subindo demais, e tem o produtor rural, né, que é o que começa, né, tira da energia solar a biomassa, que é transformada depois e acaba chegando na mão ou na mesa do consumidor final. Então, a cadeia do agronegócio, ela passa por dificuldades em função de momentos que nós vivemos de euforia, de preços muito bons. Agora, ela está fazendo um ajuste. Então, é importante que, neste momento, o governo preste um socorro financeiro para essas entidades que estão aí sendo penalizadas por essa crise que vive. Petri. Eu queria até aproveitar a sua presença aqui, Daúde, para tocar num outro assunto importante do dia, porque você lembra que na semana passada, né, nós falamos aqui muito sobre o aumento do número de recuperações judiciais. Inclusive o Neri Geller esteve presente aqui conosco, isso deu uma repercussão muito grande em todo o setor, né? E hoje o ministro Fávaro se referiu a isso, né?
e disse o seguinte, abre aspas aqui para o Fávaro: é preciso coibir a onda indiscriminada e predatória de pedidos de recuperação judicial. Não que o ato não seja legal, mas é preciso ter respeito ao crédito. Fecha aspas, aí ao ministro Fávaro. Quer dizer, um assunto que ainda vai dar muito pano para manga, né, Daúde? Exatamente, Petri. Nós havíamos comentado, né, comentado essa situação. O Canal Rural foi quem trouxe, né, essa informação de primeira mão, né, publicamente. Nós estávamos acompanhando muitas reclamações que os produtores estavam deixando de receber ou de que as partes da qual ele estava vendendo não estava cumprindo com as obrigações e em função exatamente de escritórios aí prometendo o paraíso, né, da riqueza para aqueles que fizessem isso. E não que seja ilegal, né, mas isso acabou deflagrando aí um efeito em cadeia e penalizando aquelas pessoas que não têm, nesse momento, como fazer, né? E isso tudo levou a essa preocupação e leva a essa preocupação, porque nós podemos ter aí dificuldades maiores em decorrência disso. E o que o ministro fala hoje é exatamente isso que nós falávamos ali com o Neri Geller, né, que o Neri já tinha mostrado, né, inclusive alguns casos, nós sabemos de muitos outros casos, em que isso vem prejudicando toda a cadeia. Então, o ministro chamou a atenção, né, no momento em que nós já vivemos, né, uma dificuldade dessa questão de preços, de clima, né, e essas pessoas estão se defendendo, né, de uma situação que também estão em dificuldade, mas de uma forma que deflagra na cadeia do agronegócio um risco sistêmico. E esse risco sistêmico, Petro, a gente sabe, né? Muita gente sai correndo porque viu o outro correr, e aí é o efeito manada, e isso acaba destruindo, né, toda a sustentação, como nós ouvimos agora o entrevistado colocar, de alavancagem. O mercado sempre é alavancado. E quando você tira a alavanca desse mercado, vem tudo para baixo. E essas operações judiciais pode, sem dúvida nenhuma, levar a uma desalavancagem, e essa desalavancagem, um risco sistêmico na cadeia de financiamento do agronegócio.